agora vamos mostrar a vocês como se faz um jornal cinematográfico. O repórter escalado a fazer o assunto que foi estudado posteriormente está em busca das imagens que se apresentarão aos milhares de espectadores. O carro em curtas distâncias, não se pode perder tempo. Há reportagens que o profissional da câmera faz com a maior calma, como esta que aí vemos. Quanto maior a calma, maior a qualidade fotográfica. Filmar entre duas filas de veículos em movimento não é coisa que se aconselha a ninguém. Mas o repórter tem que enfrentar a situação. Com total clareza. As músicas são mixadas no negativo som. O negativo recebe a marcação de luz. E em seguida é copiado o negativo imagem e o negativo som na mesma película. As cópias são rotuladas e levadas aos cinemas para exibição. Após a filmagem, a película vai ser revelada numa câmera escura como esta tela. Não se vê nada. Após a revelação, o negativo é secado. Um perito escolhe as cenas melhores que foram filmadas. O editor cola as cenas previamente escolhidas e vai tomando os dados, conforme a marcação que é feita no negativo. Em seguida, o texto a ser narrado é escrito e as palavras são cuidadosamente escolhidas para coincidirem com a imagem. O técnico de som entra em ação. A locução dos assuntos filmados é feita posteriormente por um profissional que imprime maior ênfase na narração. O sonoplasta controla... Por exemplo, a fase analógica que eu vivi intensamente, né, tinha um brilho, tinha um som que agradava todo mundo. E tivemos também essa fase analógica dos LPs, daqueles bolachões, não é? Vinil, né? Vinil, fita. Eu me lembro da fita e que um dos produtores que eu conheci, amigo meu e amigo do César Nunes também, o Hélio Barroso, ele andava com duas máquinas, aquela Magna Sync. Eu acho que cada uma pesava aí mais de 20 quilos. E ele suando no calor do Rio de Janeiro, carregando aquilo. Então essa era analógica. As câmeras de TV também eram monstros. A gente não via o operador, como eu estou vendo agora, o cinegrafista aí, não é? Ele ficava escondido atrás daquilo. Hoje você vê, as câmeras são menores, até os alto-falantes são menores também, com boa qualidade, né? Excelente qualidade. E a era digital trouxe tudo isso, bom som, os aparelhos miniaturizados, não é? E eu acho que pode ser que ainda surja alguma coisa superior a isso. Olha, é preciso entender que cada tecnologia tem suas propriedades. Algumas são favoráveis à preservação, por exemplo, a película. A película, se bem conservada, com a climatização adequada, ela pode durar 500 anos, 1000 anos, 1500 anos. Outras tecnologias, sobretudo essa tecnologia mais recente que a gente conhece genericamente como digital, não tem as mesmas propriedades de permanência física. Então, tudo que se conhece hoje que é pouco, e que é precário, e que é não científico,
a respeito do suporte digital indica que ele tem uma durabilidade inferior a 100 anos. Sabendo-se que, pelas indicações da Unesco, você só tem preservação de fato para qualquer objeto ou qualquer sítio quando ele dura ou tem a perspectiva de durar mais de um século, em relação ao chamado cinema digital, você tem um grande problema. Ele está sendo feito para não durar, para não sobreviver, porque suas propriedades físicas são muito frágeis. Ele não tem uma durabilidade maior. E tudo que se ofereceu até hoje, nos últimos 20 anos nesse sentido, que é a fita de LTO, ela tem uma durabilidade média já comprovada de cerca de 50 anos. Ela pode durar mais, mas não há ainda conhecimento em que você possa se basear e afirmar que ela vai durar pelo menos um século. Nesse sentido, se criou uma contradição, se criou, na verdade, um dilema. O cinema pareceu evoluir da base em película para a base digital. O digital tem uma série de propriedades que facilitam, inclusive, captação, edição, circulação, etc. Mas, em relação à preservação, se criou aí uma contradição maior, que é, com todas essas facilidades, esse cinema de agora dura menos do que o anterior. Dura menos fisicamente do que o anterior. Corre mais risco de desaparecer. Como é que você pode minorar esse problema? Até o presente momento, não há uma solução maior. Há, sobretudo, a indicação de que, como ele não dura, você tem que ficar copiando o conteúdo desses suportes permanentemente. Você tem que migrar o conteúdo. Migrar o conteúdo e, eventualmente, perder as referências técnicas e tecnológicas específicas de uma determinada configuração que está sendo usada. A preservação no mundo digital, inclusive, implica em não mais só preservar a obra, mas preservar toda a tecnologia associada àquela obra, preservar um conhecimento de uso daquela obra e, eventualmente, fazer uma migração dentro de parâmetros de reprodução dos elementos originais numa dimensão a maior possível. Mas, no fundo, o que a gente está percebendo aí nos últimos 20 anos é que você tem uma migração não controlada, indiscriminada, que eventualmente afeta a natureza da obra original. Existe uma tônica, um volume muito maior do que a nossa capacidade de reflexão sobre essa riqueza de oferta. Eu digo isso pela imagem, por exemplo, né? Nós, hoje, estamos muito pouco propensos a estabelecer uma reflexão sobre as imagens. Por outro lado, somos bombardeados o tempo todo com imagens de todo tipo. Ou seja, ninguém, ou poucas pessoas hoje pensam em estabelecer uma reflexão de fato, né, uma reflexão profunda sobre os conceitos, os significados, as possibilidades que as imagens nos apresentam. As pessoas olham de uma forma rápida, né, não assimilam nada e já pulam para a seguinte, enfim. E, no entanto, a quantidade de imagens que nos são bombardeadas, somos bombardeados por elas de uma forma muito intensa. Ou seja, nós temos esse grande dilema. A preservação é uma ação, é uma atividade, é um conceito que se volta para aquilo que existe na sociedade, que é criado pela sociedade. A decisão original é da sociedade. Eventualmente, cabe ao mundo da preservação alertar, olha, esta opção que foi tomada aqui há uns 20 anos pelo mundo digital, e não só em relação ao audiovisual, quase tudo é digital hoje em dia, ela é uma opção por aquilo que é efêmero, fisicamente efêmero. Mas essa é uma decisão da sociedade. Isso torna o trabalho da preservação muito mais difícil, porque o trabalho da preservação é fazer tudo sobreviver ao tempo. A pirâmide do Egito, o quadro renascentista, o filme em película e agora a obra audiovisual digital. Se a obra audiovisual digital ela é feita para não durar, a preservação não pode contestar essa dimensão, mas tem que lidar com as dificuldades de fazer uma preservação física, uma conservação física daquilo que não dura. Tem que criar estratégias, mas não tem que dizer para a sociedade que ela está errada e que ela tem que criar uma outra dimensão que dure milhares de anos. Porque é uma questão de concepção, de filosofia, de vida. O mundo atual, o mundo contemporâneo,
Ele não quer mais que as coisas cheguem ao futuro. O futuro não tem mais sentido hoje em dia. Não há mais utopias. Se não há mais utopias, não há por que levar alguma coisa até o momento da utopia. O verão carioca vive em pleno apogeu, com as praias sempre cheias do que há de mais interessante para se ver. No Arpoador, como em todas as outras praias, a poça moderna é o uso de chapéus dos mais variados tipos e formatos que protegem a cabeça contra o sol, dando ao mesmo tempo mais beleza ao cenário. Apreciem a beleza desse chapeuzinho vermelho. Cuidado com o lobo mau, hein? Bem, vamos passar óleo para bronzear a pele. Há chapéus de todos os tipos e para todos os gostos. Sem dúvida, a nova moda nas praias cariocas veio concorrer para embelezar mais ainda essas garotas que são de tirar o chapéu. Para os que reclamavam que no Rio não havia mais verão, o sol apareceu e botou para quebrar em todas as praias do litoral carioca. Para os milhares de turistas que visitam o Rio nesta época do ano, a satisfação de receber a visita no verão foi maior do que se esperava. Ou seja lá do que for, o certo é que quanto menos roupa, fica melhor a paisagem. A beleza da plástica feminina é demonstrada em sua plenitude. Para os que gostam de piscina, uma esticada até o Clube Federal é uma boa pedida. A vista que de lá se descortina coloca o clube como um dos mais bem situados do Rio. O que eu vejo é o seguinte: na realidade, nós lidamos com informação pública, né? Portanto, documentos públicos. Então, o documento do público não é para ser consumido. Não é um produto que você faz o consumo e descarta. Há, logicamente, na massa documental produzida no nosso país, um grupo de profissionais especializados que vão avaliar, dentre esta massa, quais aqueles registros que merecerão atenção para que eles sejam guardados permanentemente para atender as demandas do futuro, seja para defender os interesses do próprio Estado, ou seja, para defender o interesse do cidadão ou dos agentes públicos que atuaram naquele espaço. Portanto, eu não vejo contradição entre uma empresa que produz um livro para consumo e ele é consumido num e-book através de um instrumento ou equipamento, da mesma forma que são produzidos ainda livros que são feitos para consumo. Eu enxergo como benefício para o acervo, fundamentalmente, para as fotos e para o material filmado, para os áudios, não tanto para os textos, mesmo assim serão digitalizados. Acho que o papel ainda se conserva melhor. Mas, de fato, o suporte digital hoje em dia ele garante uma sobrevivência, não é? Depois você tem que mudar, mas está dentro do computador, está no HD, está na nuvem, você já mandou para outra pessoa, quer dizer, e é mais fácil, né? Facilita. Para não falar da extensão que tem o suporte digital, porque você pode consultá-lo no mundo inteiro, não é? Um livro, vamos supor, uma carta que eu tenho aqui no acervo, você tem que vir para o Rio de Janeiro. O que tem acontecido, tem muita gente que veio especialmente para consultar os documentos do BOA aqui. Porque os pesquisadores gostam muito do documento.
Eles não gostam tanto do suporte digital. Quando a pessoa fez anotações, no caso Boal, né, do próprio punho, aí é a glória do pesquisador, não é? Nós, nos arquivos, lutamos contra esse fenômeno da entropia. Tudo que é orgânico desaparecerá. Há uma luta permanente dos conservadores em aumentar a longevidade dos registros, a longevidade dos materiais, e muitos desses materiais, por terem uma longevidade que pode ser controlada até um determinado limite, nós caminhamos para a reformatação. E a opção que hoje temos é a reformatação digital. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho hoje bastante avançado os requisitos para ter uma boa guarda, um bom conjunto de metadados nesse documento digitalizado ou digital, se ele for nato digital, que ele pode ser guardado em storage archives por longa duração, para que eu possa, a qualquer momento que eu necessitar dele, eu tenho ele com a linguagem atualizada, com as mídias atualizadas, para que a qualquer momento que eu necessitar daquela informação, ela se apresente a mim numa tela de computador ou num meio que eu possa projetar e aquele documento possa ser usado com garantias que ele tem um alto percentual de autenticidade. O mundo contemporâneo é um mundo do imediatismo, do viver agora, do ter prazer agora, do esgotar a vida enquanto existe vida. Você não vai levar nada para além do seu momento de vida. Nesse sentido, a vida se tornou muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais prática e muito mais descartável. A tecnologia não foi desenvolvida para ganhar dinheiro, ela foi desenvolvida para atender uma demanda da sociedade. Como a sociedade quer viver celeremente, surgiu o mundo digital, que é muito prático, mas que efetivamente não dura. Nesse sentido, a preservação constata isso, inclusive tem que registrar esse fenômeno. As pessoas não queriam que as coisas durassem. Estamos contra elas nesse sentido, de que, apesar de elas não quererem que dure, a gente faz um trabalho para que dure. E, eventualmente, surge daí uma descoberta. Aquelas fotografias, aqueles filmes, aqueles registros que eu acreditava já estarem perdidos sobreviveram. Que bacana, posso mostrar para o filho, para o neto, para o bisneto. Alguém pode pesquisar isso daqui a séculos. Mas esse é um trabalho que é uma decisão de uma parte da sociedade que diz: isso daqui tem um outro valor para além do valor imediato. Isso passa necessariamente por uma nova dimensão do entendimento do que seja a história. A história do século XIX, a história até no início do século XX, era entendida como uma história episódica, ou seja, uma história que era explicada a partir de eventos, de fatos considerados únicos, irrepetíveis, né? Fatos históricos, políticos dos grandes homens, ou seja, das grandes personalidades. Ao longo do século XX, nós vimos esse conceito sofrer uma alteração significativa, ou seja, a história hoje é entendida como a história do homem no tempo. Mas que homem é esse? Todos os homens.
Ou seja, a pessoa mais simples, né, de qualquer tempo da história é, sim, considerado um ator, um agente fundamental da história, e os seus objetos, os seus objetos de memória são elementos capazes de apresentar, problematizar, objetivar um tempo específico da história. Ou seja, hoje nós estamos trabalhando uma dimensão muito mais ampla, né, do próprio conceito de história, e isso recai sobre os objetos que nós também preservamos, também objetivamos nos acervos dos museus. O que vamos assistir é uma demonstração de otimismo e de força de vontade que pode servir de lição para a gente que se julga triste. O que esse rapaz faz com uma perna só, muito jogador bom de bola não faz com as duas. Vejamos. A vida é assim mesmo. Enquanto isso, os clubes brasileiros estão procurando contratar jogadores bons a peso de ouro. Ele é bom, muito melhor do que o Caporinga. O Brasil tem mais de 5.600 municípios. Nem 5% dos municípios brasileiros contam com equipamento de guarda e preservação. E não há nenhuma manifestação por parte da população, junto aos seus prefeitos, da importância de que os arquivos que foram produzidos para a gestão da coisa pública no âmbito dos municípios contem com uma instituição que venha guardar, zelar, preservar e divulgar o patrimônio cultural escrito e de outras tradições daquele município. Uma educação patrimonial nas escolas leva a acessibilidade da criança, com um olhar de que é importante preservar o meio ambiente, que é importante preservar as manifestações culturais, e eles saberiam dar valor a zelarem bem pelos seus livros, a zelarem pelos equipamentos culturais que a sociedade tem e a estimularem os seus gestores a terem instituições que lhe defendam direitos. E os arquivos surgem com essa finalidade de guarda e preservação de informação para a defesa de direitos dos cidadãos e do próprio Estado que o produziu. O time brasileiro rendia bem nessa altura dos acontecimentos. A primeira ação que deve ser feita é você entender que o passado ele existe com determinadas características. Que, por exemplo, se o cinema existiu sob a forma de película, sob a forma da sala escura que projetava 35mm, sob a forma da sala de exibição de rua e não de shopping, sobre, enfim, uma série de outras configurações. Se você hoje já está 120 anos depois do nascimento do cinema, você tem que entender que ele teve várias configurações ao longo da história e que uma das funções da escola é dizer, existem instituições que guardam essa trajetória, que podem reapresentar essa trajetória para qualquer cidadão e que, entrando em contato, por exemplo, com o que era o espetáculo do cinema mudo, silencioso, com o que era o espetáculo da sala gigantesca, 2, 3, 4, 5 mil lugares, com o que era o espetáculo da sala videomagnética, ali nos anos 70, nos anos 80, com o que é o espetáculo da sala digital hoje, ou com o que é o cinema via internet, via celular, etc., você tem aí diferentes formas de percepção do mesmo fenômeno, que são as imagens em movimento, e você pode ter experiências de entender o que existiu no passado e o que esse passado significa hoje, porque ele está presente aqui e agora. O que é, de repente, vir a uma sala que tem 200, 300, 500 mil lugares, que vai projetar 35mm, que vai fazer com que o som saia numa configuração estérea dos anos 50 do século passado. E como é que você descobre ali o esplendor da obra de arte? E ele dá sentido à história presente. Qualquer passado
seja individual, seja coletivo, ele vai dar sentido ao que está acontecendo hoje, no país, no mundo. Então, por isso é tão interessante a preservação da história e a preservação da memória histórica. No caso dos artistas, o que você preserva também é um olhar sobre os acontecimentos históricos também, porque todo artista dialoga com a sua época. Que tenha tido essa proposta, como era o caso do Boal, caso também não tenha tido, que seja uma proposta puramente formal, eu duvido que exista algum artista que não foi de alguma maneira influenciado pelo momento em que ele vivia, pelo país em que ele vivia, pelos acontecimentos históricos do país. Então, você pode fazer uma história da humanidade através da história da arte, como já foi feito, tem livros escritos sobre isso, né? Livros muito importantes. Então, assim, o Brasil, por exemplo, poderá entender talvez muito melhor a época da ditadura militar através do Boal e de outros artistas que tentaram, apesar de todas as proibições, censuras e restrições, tentaram continuar produzindo a sua obra nesse período, que foi, infelizmente, coincidente e extensivo a todos os países latino-americanos. Então, você, por exemplo, pegando a dramaturgia latino-americana, você vai poder entender um pouco mais das ditaduras latino-americanas, por exemplo. Isso é muito importante porque não importa qual seja a opinião da pessoa sobre o período que a gente chama ditadura, que chama golpe, outros chamam governo, ela vai poder entender melhor um período da história do país no qual ela nasceu. Comando do batalhão ao coronel Carlos Alberto Baldino Souto de Oliveira. Após a leitura da ordem do dia, o coronel Amaury da Rocha Versilo fez seu pronunciamento. Um retrospecto de sua administração à frente do batalhão, minuciosa prestação de contas, agradecendo a presença das autoridades militares, civis e eclesiásticas e do povo nas solenidades. Após o pronunciamento, os coronéis Versilo e Souto de Oliveira passaram em revista as tropas. Desfila o Batalhão Pedro II, primeiro Batalhão de Caçadores, o nosso batalhão, como é carinhosamente chamado pelo povo de Petrópolis. Pelotão de operações especiais com os cães de guerra, amestrados, animais de alta velocidade. As pessoas que se interessarem vão achar um tesouro, mas talvez não sejam tantas as pessoas que vão se interessar. A gente não sabe. Você não sabe o que perdura historicamente. Eu fico pensando na área do teatro, por exemplo. Eu não sei se Shakespeare imaginou que a gente hoje em dia ia continuar interessada na obra dele, que íamos continuar interessados na obra dele. Não sei se você tem essa dimensão como artista. Na obra dos historiadores, com certeza, sempre vai ter gente interessada na história. Agora, não sei dizer, por exemplo, se peças de teatro que foram produzidas em 1970 vão ter vigência daqui a 200 anos, não sei. Tenho minhas dúvidas, viu? Você não vai eventualmente ao Louvre ver a Mona Lisa, porque você tem que ver o quadro original e não a reprodução num livro? Você também tem que entender que com o cinema ocorre a mesma coisa. Você pode ver o filme na internet, você pode ver o filme em DVD, mas ele foi criado numa determinada configuração que pode ser reapresentada para qualquer pessoa. Ah, como é que era Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de 1964, ou como é que era uma chanchada dos Caritos dos anos 40. Você pode entrar em contato com isso e perceber que a projeção em tela larga, em tela grande, a projeção em película, um filme em preto e branco registrado nesse suporte plástico, é completamente diferente de você baixar um arquivo de baixa resolução
dentro da internet. Você está vendo a obra? Sim, em princípio. Você está vendo ela com as características que ela tinha originalmente? Não. Então, a função das cinematecas, a função dos arquivos de filmes, a função das instituições de guarda é dizer, existe uma determinada configuração, uma determinada experiência, um determinado fenômeno que pode e deve ser preservado no tempo para que ele possa ser conhecido pela população em geral. Então, da mesma forma como eventualmente a escola leva o seu alunado a um museu para dizer, olha, aqui está o original do quadro tal, do pintor tal, da situação tal, ela pode levar esse mesmo alunado a uma sala de exibição, uma cinemateca, um arquivo e dizer, olha como é que era Deus e o Diabo lá na sua configuração original. Meu bem, eu só posso ficar 15 minutos. Tenho que levar minha tia ao aeroporto. O Fuscão é o tipo do carro ideal para as pessoas que estão sempre apressadinhas. Me desculpe, meu bem, eu tenho que levar titia ao aeroporto. Ele tem um potente motor de 52 HP E me lembrei, titia. e bitola mais larga nas rodas traseiras. Onde é que você foi? Levar titia ao aeroporto. Fuscão 1500, para quem não tem tempo a perder. Em termos concretos, imediatos, falta muita coisa. Primeiro, falta uma qualificação desses espaços de guarda, falta infraestrutura material, falta infraestrutura técnica, faltam as reservas técnicas. Ou seja, você tem no Brasil uma situação que está a meio caminho. Não é aquele deserto absoluto de 50 anos atrás, onde a precariedade reinava. Você hoje tem uma série de instituições que conseguiram criar algumas reservas técnicas básicas, que conseguiram adaptar prédios antigos, espaços de outra utilização para a guarda de materiais audiovisuais, mas não há uma qualificação mais rigorosa, não há um investimento mais decidido e contemporâneo, ou seja, com as últimas tecnologias, com o último conhecimento que se tem, inclusive, sobre esses materiais, e nesse sentido não há uma organização modelo no país que nos servisse aí de referência para você disseminar essa cultura, uma cultura de preservação propriamente dita, pelo país inteiro. Você tem uma contradição enorme no Brasil. O Brasil tem um território vastíssimo, tem um conjunto de instituições que guardam acervos audiovisuais dos mais variados suportes, materiais, naturezas, também igualmente muito significativas, são mais de 100 instituições espalhadas pelo Brasil, e você não tem uma disseminação de um modelo de preservação que sirva para aumentar a qualificação de toda essa base e que torne essa base, inclusive, visível para a população. Eu acho que no Brasil, a partir dos anos 90, houve um grande processo de reflexão, inclusive normativo, chamando a atenção sobre a necessidade de preservação do patrimônio ou da cultura ou dos registros da cultura brasileira como reflexo da Constituição de 1988. A Constituição de 88, depois de tantas sequências de constituições no nosso país, ela é a primeira que chama atenção, primeiro, de que é direito do cidadão ter acesso à informação e que é dever do Estado prover a gestão dessa informação para que ela esteja disponível a quando esse cidadão necessitar de dados e informações para a defesa dos seus interesses particulares ou coletivos. Portanto, na Constituição, em diversos dispositivos, chama a atenção das responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na preservação do patrimônio cultural brasileiro. Portanto, eu acho que os anos depois Constituição de 88, portanto, com os anos 90 e os anos 2000, nós sentimos avanços nesse caminho. Mas, infelizmente, em nosso país, as secretarias de cultura ou o Ministério de Cultura, que deveria prover ou ter recursos o suficiente para desenvolver processos culturais,
preservar manifestações culturais, ao mesmo tempo identificar no rol de questões patrimoniais quais são os patrimônios imateriais mais significativos do nosso país, daquele estado, daquela cidade, contam com recursos orçamentários extremamente deficientes para poder desenvolver toda a política que está refletida na legislação brasileira. Olha, para mim, que sou uma pessoa, um técnico que trabalha com preservação num sentido mais amplo há cerca de 30 anos, a realidade que eu conheci no início dos anos 80, que basicamente eram as duas cinematecas, a Cinemateca do MAM, onde a gente se encontra, e a Cinemateca Brasileira em São Paulo, desse contexto que eu conheci originalmente, se evoluiu muito. Mas essa evolução, ela não se fez de uma forma sistemática, não se fez de uma forma mais incorporativa, não se fez de uma forma mais qualitativa. Ela foi muito, às vezes, aos trancos e barrancos, deixando muitas lacunas, deixando muitos acervos para trás e sem o investimento necessário para a escala disso no Brasil. O Brasil é um país continental que produziu muito ao longo desses 120 anos, que produziu não só em cinema, mas também em televisão, também em vídeo amador, em vídeo profissional, também em filmes de família, também agora nesse mundo da internet, que é um mundo mais individual. Ou seja, tem uma vastíssima produção e o país ainda não se qualificou devidamente para enfrentar tudo isso, enfrentar o que ficou do passado sem ser incorporado, sem ser tratado, conservado e disponibilizado mais amplamente, e daquilo que está sendo feito aí nos últimos tempos, porque esse trabalho simplesmente não para. A preservação é eterna. Essa lata de filmes que você pegou há 10 anos atrás, você estava preservando há 10 anos atrás, hoje vai preservar daqui a 50 anos, 100 anos, 500 anos. É um trabalho permanente. Nesse sentido, as condições para esse trabalho têm que se tornar correntes, têm que se tornar permanentes, tem que haver um investimento que dê conta dessa relação entre o que se produz e aquilo que precisa ser preservado. É lógico que o ideal é preservar tudo, a gente sabe que tudo é impossível, sempre se perdem coisas no meio do caminho por um ou por outro motivo. Mas o que é trágico nesse processo é você perder coisas porque você não tem a infraestrutura adequada, você não tem o volume de pessoal adequado, você não tem os recursos adequados para fazer com que aquilo que você coletou, de fato, sobreviva ao longo do tempo. E isso, na verdade, é um desafio que começa pela estruturação de uma política nacional de preservação audiovisual, que começa pela ação mais organizada, mais consequente do Estado brasileiro em relação à área, começa, na verdade, por um entrosamento e por uma luta comum de todos aqueles que desenvolvem esse tipo de trabalho no país. O clássico das torcidas cariocas toma aspecto diferente. Mais um Fla-Flu está para começar no campeonato de autobol. Nas emoções deste esporte, como já era de se esperar, as batidas são tão comuns que não chegam a impressionar. Este juiz treina no tráfego carioca diariamente, o que lhe garante excelente forma física e um bom desempenho na competição. As máquinas vão aquecendo e a velocidade vai aumentando, pondo em prova as habilidades dos concorrentes. Vejam que drible interessante. Aliás, quem ainda não viu dribles com pedestres no trânsito carioca? Os gols garantem o interesse da torcida, mas quem mais se diverte é a garotada. Futuros adeptos. A trajetória do César Nunes é aquela trajetória típica do criador audiovisual, do realizador cinematográfico, daquele empresário que se volta para o documentário e para o cinejornal e que se reproduziu ao longo de todo o país.
César Nunes era uma pessoa que trabalhava sobretudo no antigo estado do Rio de Janeiro, sobretudo voltado para o interior, a partir da cidade de Niterói e de Petrópolis. E você tem isso no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, no Ceará, no Amazonas. Ou seja, você teve aquela figura que produziu, em Imagens em Movimento, um registro da vida política, da vida social, da vida cultural, às vezes ao longo de décadas. No caso do César Nunes, ao longo de mais de meio século. Isso se transforma no verdadeiro patrimônio de registro de imagens em movimento para uma determinada região. Sobretudo no momento em que você não tinha televisão como, enfim, um serviço corrente dentro do país. Eu ouvi falar em César Nunes quando era criança. Eu sou petropolitano, né, e eu lembro do filme, né, do cinema, né, na cidade, assistindo os filmes e o nome aparecia na tela. Então, esse nome ficou gravado na minha memória. Então, eu digo que a importância desse acervo, né, é para nós, petropolitanos, enquanto objeto da nossa memória, né, é um elemento da nossa memória, ao mesmo tempo nacional, porque nós temos aqui, nesses filmes, temos registros de eventos, né, de significância nacional, nós temos personalidades que aqui estiveram, nós temos registros de um tempo que não é só o tempo de Petrópolis, mas é o tempo do Brasil, que está num registro, que é o registro, né, fílmico, né, que tem um contato direto e que ainda não perdeu, essa é uma questão que eu acho interessante, é que o cinema ainda não perdeu aquela mística que muitas vezes as imagens estáticas enfim, não provocam, né? O cinema, você necessariamente você para prestar atenção no que está sendo apresentado. Já as imagens estáticas, um quadro, uma fotografia, você muitas vezes, né, enfim, a sua visão foge, vai para uma outra questão, mas o filme não. O filme prende a atenção, né, das pessoas, ou seja, ele ainda tem essa capacidade de cativar, né, o interesse, né, do público. Isso é muito positivo. Mas o que eu considero assim fundamental é buscar, né, a garantia dessa integridade, ou seja, cabe, né, ao poder público, cabe aos detentores desses acervos buscar recursos, buscar condições para garantir essa integridade e promover, né, uma vez garantida essa integridade, promover, né, ações visando a divulgação desse acervo, seja através de festivais, né, de mostras, enfim, né, enfim, espaços que possam, né, comunicar esse acervo para a sociedade em geral. Mas eu diria que o ponto fundamental é a integridade. Caso contrário, é perda total. Eu acho estupendo no acervo César Nunes, como também do Malta e de outros, que são pessoas que registraram cotidianos, registraram, eu não sei se tinham imediatamente alguma pretensão de permanência, mas que de alguma maneira, tanto o acervo do César Nunes, que o Arquivo Nacional tem parte do acervo por nós custodiado, como do Malta, que era contratado por a Prefeitura do Rio de Janeiro e retratou a cidade do Rio de Janeiro no seu processo de transformação, eu acho fundamental aproximar os registros públicos desses registros com o olhar de um outro profissional, com o olhar de um cidadão comum que retrata o seu cotidiano e que depois esse material possa se aproximar dos registros públicos para que possa se fazer releituras da nossa cultura. Portanto, eu acho o trabalho desenvolvido pelo César Nunes foi um trabalho primoroso. Eu não sei que volume
o César conseguiu produzir, mas isso vem sendo preservado e custodiado pela família. Eu creio que não é só o acervo do Augusto Boal, que todos os acervos que foram produzidos aqui, seja por brasileiros, seja por estrangeiros também, não é? Mas que tiveram a origem, digamos assim, numa experiência feita no Brasil, na cultura brasileira, com os brasileiros, tem que permanecer no Brasil, que seria fundamental. Isso é fundamental para a identidade de um país, é fundamental como um legado também para as novas gerações, que todos os brasileiros que de alguma forma contribuíram para construir uma identidade do país, que a sua produção permaneça no país. Assim como todos os países deveriam ter condições de poder guardar em boas condições a produção que foi feita no contexto dessa cultura e no contexto dessa história, não é? Então, os países mais jovens, como é o caso do Brasil, não têm ainda uma tradição de conservação, não têm ainda um interesse muito acentuado na preservação dessas memórias. Então, as pessoas que desejam, de alguma maneira, que os acervos que estão na sua possessão passem a fazer parte de um grande acervo para o país, encontram muitas dificuldades, mas é evidente que são legados, são heranças que são deixadas para as novas gerações. Cenas colhidas pela Objetiva de Produções César Nunes mostram o saudoso presidente Getúlio Vargas no seu último verão na cidade de Petrópolis. Em todos os verões, Vargas dirigia a nação do Palácio Rio Negro, em Petrópolis, a capital social e diplomática do Brasil. Todos os dias dava seus costumeiros passeios pela cidade. Vargas foi o último presidente a ter contato com o povo. Os veraneios interrompidos, a cidade perdia o seu antigo prestígio. Então, onde está essa memória de imagens e movimentos, essa memória cinematográfica da vida pública de uma determinada região? No caso aqui da região fluminense, está quase que totalmente ligado a esse nome. Então, ele se transforma num patrimônio fundamental para você compreender a trajetória de um conjunto enorme de municípios, para você compreender a trajetória da vida cotidiana de uma região inteira e que está ali, simplesmente fixada nessas películas, nessas matérias cinejornalísticas, nesses materiais que ele criou ao longo de mais de 50 anos. E que não tem equivalente, pelo menos para o estado do Rio de Janeiro não tem equivalente, não houve outro César Nunes. Então é um acervo único, é um acervo de um peso enorme para essa região, é um acervo de um alcance histórico muito grande, é mais de meio século, e que deveria ter tido já a essa altura uma preservação adequada, porque não tem outra fonte. Onde é que você vai buscar essa riqueza para além do acervo César Nunes? Eu, pelo menos, não conheço outra fonte de uma tal magnitude, de uma tal importância e de uma tal qualidade. Então é aí que você compreende que, em determinadas situações, por exemplo, fora do mundo da ficção cinematográfica, uma figura como César é uma figura que se tornou fundamental, não só pelo trabalho em si, pela qualidade do trabalho em si, mas pelo que ele possibilita de memória e de resgate dessa memória, às vezes décadas, séculos à frente. Então, é a partir desse patamar de reconhecimento que existe isso, que é uma singularidade e que isso deve sobreviver no tempo, que você começa, de fato, um trabalho de preservação audiovisual. Com a demolição de construções antigas,
Aos poucos vai desaparecendo das poesias o decantado título de Rio Antigo, dando lugar a uma nova paisagem progressista e em ritmo de desenvolvimento. Palácio Monroe, sólida construção Belle Époque, está sendo demolido, participando assim desta nova imagem que o progresso reservou para os grandes centros urbanos, polos avançados em direção ao futuro. Indiferentes ao movimento dos 60 operários responsáveis pela demolição, os pombos continuam seus passeios. O Palácio Monroe foi construído em 1904. Ali funcionou o Senado Federal e, com a mudança deste para Brasília, também o Estado-Maior das Forças Armadas. O avanço do progresso selou o seu destino. A total construção da área será concluída breve. Os operários já retiraram as peças ainda aproveitáveis e com valor artístico, como os tijolos de vidro, os vitrais e os anjos. Os leões que simbolicamente guarneciam as suas portas não conseguiram impedir a marcha do tempo e foram vendidos a um fazendeiro de Uberaba. E assim, estamos presenciando uma última visão do antigo Senado Federal. As imagens devoram as imagens. As palavras comem as palavras e deixam você no mar. Como sair do subdesenvolvimento? A cada hora fica mais difícil. Muitas marcas. O que isso faz aqui? O que significa isso? Não temos nada a ver com isso. A memória está só. No subdesenvolvimento não há continuidade. Tudo é esquecido. As pessoas não são consequentes. Lembram de muitas coisas, demais. Onde está sua memória? Agora começa a sua destruição final.